Deus, entregamos nossas vidas ao Senhor, nossas famílias, nossos propósitos, desafios. Rogamos que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre nós. E que nesta noite o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, as Escrituras Sagradas. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos ler então esse texto da palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Aqui consta as 9 bem-aventuranças. As 9 bem-aventuranças. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos ler juntos, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda juntos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Meus irmãos, durante toda a história da humanidade, o ser humano sempre tentou entender, decifrar o que é felicidade. E muitos conceitos surgiram no meio da filosofia, da sociologia, da teologia. Muitos conceitos surgiram sobre felicidade. Jesus não dá um conceito sobre felicidade. O texto diz que Jesus ensina. O texto diz no versículo 2 que Jesus passou a ensiná-los. Sobre a bem-aventurança. A palavra bem-aventurança, conforme Jesus usou aqui, é makarios. Esta expressão makarios, a raiz desta palavra é grande, rico. E o sentido seria, na totalidade, a riqueza do bem-estar, ou a grandeza do bem-estar. Jesus ensina sobre esta grandeza do bem-estar, a grandeza da felicidade. Jesus passa a ensinar. Ora, se é um ensinamento, é porque esse texto aqui fala de atitudes, de comportamento, de ações que vão promover, que vão gerar o bem-estar, a felicidade. Então, amados, esse texto da palavra, que fala destas 9 bem-aventuranças, precisam ser interpretadas. Qual é o sentido? O que Jesus quis dizer nesse texto da sua palavra, neste ensinamento? Então, a minha reflexão nesta noite aqui é sobre os princípios de comportamento sobre felicidade. Quais são os princípios ensinados por Jesus?
Vamos acompanhar o texto desde o versículo 3. Ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Este começo aí. O que isso nos diz? O que esse texto está falando? Veja só, irmãos, a palavra ali, humilde, no seu sentido original aqui, ela quer dizer mendicância, pobreza extrema. O que Jesus está dizendo que para alguém ser feliz, é preciso que ela tenha este comportamento, esta atitude, ou seja, que quando alguém passa a mendigar, ela está dependendo do auxílio e da ajuda de alguém. Então, esse primeiro princípio é dependência do auxílio divino. Só é feliz, só pode ter um bem-estar de vida aquele que tem uma dependência absoluta de Deus. E o texto diz aí, de espírito, é aquela pessoa que reconhece que espiritualmente depende absolutamente de Deus, do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, da intervenção de Deus, porque ela reconhece o seu estado de penúria, de degradação, o seu estado de pecaminosidade. Então, esse texto está dizendo que para alguém ser feliz nesta vida, ela precisa depender absolutamente do auxílio de Deus. Começa aí. E isso começa no espírito, começa no interior de cada ser humano. Dentro de nós. Então, felicidade começa dentro. Numa atitude de dependência do auxílio de Deus. Só pode ser verdadeiramente feliz neste mundo quem depende totalmente, absolutamente do auxílio divino. Que é capaz de chegar e dizer: Deus, eu sou como um mendigo, eu sou pobre, eu preciso de ajuda, como um mendigo que estende a mão e pede o auxílio e a ajuda das pessoas para ele se manter vivo, para ele manter a vida, para a gente manter a vida em felicidade. O que Jesus estava dizendo é que nós dependemos absolutamente do auxílio, da ajuda, do socorro, da intervenção de Deus nas nossas vidas. Senão, ninguém pode ser feliz. Então, felicidade não tem a ver com nada exterior, mas interior, porque felicidade começa no espírito, começa dentro. Bem-aventurado, irmãos, aqueles que dependem totalmente de Deus, do auxílio de Deus, da ajuda de Deus. Este é o que é feliz. Que é capaz de dobrar-se diante de Deus e orar e buscar a Deus e dizer: Senhor, eu dependo do Senhor para viver, eu dependo do Senhor para ser feliz, eu dependo do Senhor para existir, eu dependo do Senhor em tudo. É uma dependência total. Eu reconheço o meu estado, Senhor, eu reconheço que sou um mendigo, eu sou um pobre. O texto tem esse sentido, irmãos. Começa aí, nesta dependência de auxílio divino. Segundo, irmãos, a segunda bem-aventurança, se a primeira é uma dependência de auxílio divino, a segunda bem-aventurança é prantear o morto. Quando Jesus disse: bem-aventurados que choram, esta expressão chorar aí, é a ideia de prantear, lamentar aquele que morreu. Imagine alguém que vai para um velório, e aquela pessoa está pranteando, chorando, lamentando,
É porque ela está sentindo uma dor muito forte. E a ideia e o sentido do texto é este: é que nós precisamos prantear, lamentar as nossas dores, prantear, lamentar o nosso estado, nossa situação, reconhecermos que nada somos e nós devemos lamentar, prantear diante de Deus. Este prantear o morto aqui é esta ideia de que nosso estado, nossa situação diante de Deus merece choro, lamento. O bem-aventurado é aquele que é capaz de prantear sua situação, seu estado, como alguém que pranteia o morto, pranteia alguém que perdeu, alguém querido que morreu. Só é bem-aventurado nesta vida aquele que é capaz de dobrar-se diante de Deus e chorar e prantear e lamentar e dizer: Senhor, eu lamento porque sou pecador. Senhor, eu estou pranteando aqui a minha dor, o meu estado, minha situação. Senhor, eu estou pranteando porque eu reconheço quem eu sou. Então feliz, Jesus está dizendo feliz, bem-aventurado, rico em bem-estar é aquele que reconhece o seu estado, sua necessidade e chega diante de Deus e consegue prantear tanto quanto alguém pranteia a perda de um ente querido. A maior prova de que não somos perfeitos é porque nós desenvolvemos uma habilidade de criticar as imperfeições dos outros. Isso é a maior prova de que nós não somos perfeitos. Nós temos prazer em criticar as imperfeições dos outros. Mas no momento que nós tivermos a capacidade de prantear as nossas imperfeições, as nossas misérias, Jesus diz: aí vocês são ricamente felizes. É lamentar, é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, lamento porque eu não consigo ser perfeito, lamento porque eu não consigo viver nessa existência sem pecar. Eu não consigo viver nessa existência sem transgredir. Interessante que para Jesus o feliz, o bem-aventurado, o afortunado é este. Não é aquele que chega e diz assim: eu sou o cara, eu sou o melhor, eu tudo posso. Não é aquele que se jactancia das suas causas, dos seus feitos. É aquele que lamenta profundamente não poder fazer as coisas perfeitamente como seria do agrado de Deus. Quando chega e pranteia, pranteia porque fere os outros com palavras, pranteia porque muitas vezes não conseguiu dominar as palavras, segurar as palavras e feriu ao outro e machucou o outro, e ele é capaz de prantear esse seu estado e dizer: Deus, eu lamento profundamente porque eu sou assim. Eu estava pregando em Goiânia, Goiás, e uma pessoa se aproximou de mim e disse: pastor, eu sou um desastre. Pastor, eu não tenho controle na minha língua. Pastor, olha, eu sou desbocada. Aquela mulher começou a falar e contar quem ela era. E interessante que eu estava diante de uma bem-aventurada. Raramente a gente vê alguém que é capaz de prantear, de lamentar suas misérias, seu comportamento, sua vida. O pecado, irmãos, nos atingiu de tal maneira que nós somos muito mais de contar nossas vantagens
de que revelar nossas imperfeições. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que é capaz de prantear sua profunda dor. Este é o bem-aventurado. Segunda bem-aventurança, vamos ler juntos? Aliás, a terceira diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí fala de mansos. Essa palavra mansos, para a gente entender, porque nós estamos trabalhando aqui o sentido da palavra, para a gente entender. Então, o primeiro sentido que nós vimos é do mendigo pedindo auxílio. O segundo sentido é alguém que está pranteando o morto. E o terceiro sentido aqui, manso, é aquele que está montado num cavalo, que pode cavalgar, que pode correr no cavalo e decide andar e não cavalgar e não correr. A palavra aqui, manso, tem esse sentido de controlar o trote. O que Jesus está dizendo que nesta vida só é bem-aventurado aquele que é capaz de controlar suas decisões, que é capaz de controlar suas atitudes. Manso quer dizer isso, que pode cavalgar, que pode disparar numa carreira, mas que resolveu, que decidiu andar. O sentido é esse. Só é bem-aventurado nesta vida aquele que é capaz de frear a sua vida e decidir que não vai viver com ansiedade, que não vai ficar desembestado, desenfreado na vida. Os irmãos percebem que a ansiedade sempre é fruto de alguém que deseja andar sem controle. A ansiedade vem sobre aqueles que querem viver a vida como se estivesse cavalgando e correndo num cavalo a vida toda. E é preciso ter rédeas e segurar e sustentar. Jesus está dizendo que só é feliz aquele que consegue decidir viver uma vida suave, viver tranquilo, viver manso. Isso aqui é uma decisão. As doenças psicossomáticas estão aumentando cada dia, porque nós vivemos num mundo acelerado. Você já observou, meu irmão, que vantagem neste mundo é viver acelerado? Quanto mais, você já ouviu na televisão as pessoas falando, dizendo: olha, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Olha, os cantores dizendo: olha, eu estou com a agenda lotada o mês inteiro. E daqui a pouco a gente vê cantores passando mal, hospitalizados. Jesus está dizendo aqui que bem-aventurado é aquele que decide viver controladamente. Se você não é uma pessoa que decidiu controlar o trote, você não é feliz. Segurou a rédea, o cavalo diminuiu, está andando. É melhor chegar lá no final com o cavalo vivo, de que desembestado e não terminar a jornada. Um fazendeiro tinha 2
empregados. Ele estava no final da vida. E ele disse, chamou para os 2 empregados de confiança. Ele não tinha herdeiro. E ele disse, eu gostaria de deixar a minha herança para vocês. Mas a condição é o seguinte, eu quero que vocês percorram esta propriedade em lados opostos. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. O tanto que cada um percorrer vai ser a sua herança. E o primeiro que ouviu aquela palavra, já começou a se preparar. Quando disse já, ele saiu correndo. E correu, e correu, e correu. E eles tinham 24 horas para percorrer o máximo possível. A propriedade era grande. E o primeiro correu. E o tempo ia passando. E ele querendo alcançar mais, ambicioso, desejando mais. Ele não aguentou, caiu e morreu. Não levou nada. O outro saiu andando. E fez o que pôde. Ficou vivo. Tudo que ele andou, ele recebeu como herança. Bem-aventurado é aquele que é capaz de controlar o trote, de viver mansamente. Você já percebeu que às vezes nós somos tão agitados e que nós até censuramos os calmos e censuramos os tranquilos, porque tranquilidade para nós parece que é um erro, e o mal deste mundo é este, que nós não gostamos mais de pessoas tranquilas, de pessoas calmas. Até quem dorme mais um pouco nós censuramos. Eu vi na televisão um homem dizendo, eu só dormo 3 horas. O que você faz durante esse trabalho? Ah, mas se alguém dormir 8 horas, ele vai dizer, isso é um preguiçoso. Meus irmãos, adianta a pessoa trabalhar 3 horas, dormir 3 horas e trabalhar o restante do dia e se cansar, e envelhecer e de repente adoecer, para quê? E depois vai ter que gastar tudo que ganhou. Mas nós vivemos desenfreados e até nós achamos que isso é predicado, nós até achamos que isso é virtude. E Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que é capaz de controlar o trote, que é capaz de manter as rédeas e decidir, vou andar com tranquilidade, vou viver com tranquilidade, vou dormir com calma, vou acordar com calma, vou viver com calma, vou viver assim. O texto não quer dizer do moroso, daquele que não faz nada, do preguiçoso, não é isso? Mas aquele que toma a decisão de dizer assim, eu vou viver uma vida controlada. Só é feliz nessa vida, segundo o princípio de Jesus, o ensinamento, quem consegue controlar o trote, a cavalgada. Primeiro sentido, é o mendigo que pede auxílio. Da mesma forma, viver nessa dependência do auxílio de Deus. O segundo sentido é prantear o morto, ou seja, prantear as suas próprias dores, suas próprias situações, sua penúria, seu estado. E o terceiro sentido de felicidade é controlar a cavalgada, controlar o trote. Decidir viver com controle. Decidir viver mansamente. Ainda bem que esse ensinamento não é meu. Quarta bem-aventurança. Vamos ler juntos? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta palavra fome e sede de justiça significa desejo ardente.
Nós temos dois desejos básicos nesta vida: comer e beber. Desejo, quando diz fome e sede, não é aquela sedezinha qualquer ou fome qualquer, é a fome que dói, é a sede que dói. E o texto está dizendo aqui, falando desse desejo ardente por justiça. Só que essa palavra aí, justiça, significa praticar a vontade de Deus. É o desejo de fazer a vontade de Deus. Só é feliz neste mundo quem deseja fazer a vontade de Deus, que se coloca aos pés de Deus e diz: Deus, eu quero fazer a tua vontade em tudo. Mas é um desejo tão amplo que a pessoa deseja fazer a vontade de Deus, mas deseja que todas as pessoas do planeta também desejem fazer a vontade de Deus. Essa palavra justiça tem esse sentido, irmãos. Se a vontade de Deus é que eu oro, eu vou orar. Se a vontade de Deus é que eu leia a Bíblia, eu vou ler. Se a vontade de Deus é que eu vá para o culto, eu vou. Se a vontade de Deus é evangelizar, eu vou evangelizar. Então é o desejo ardente, o desejo que dói. De fazer, de praticar a vontade de Deus. Jesus disse que feliz é isso daí. É que lá no seu interior há uma inquietação. Irmão, fome inquieta, sede incomoda. É aquela inquietação dentro de nós, lá dentro, dizendo: meu Deus, eu preciso fazer a tua vontade. Deus, eu preciso acertar nesta vida. Senhor, eu estou errando, eu estou falhando. Senhor, a tua palavra, eu li o texto da tua palavra, a tua palavra diz isso. Deus, eu quero fazer a tua vontade, me dá graça, me dá força, me dá condição para fazer a tua vontade. Jesus está dizendo que feliz é esse que tem esse desejo ardente. Quer fazer a vontade de Deus. Como é diferente do conceito do mundo. Bem-aventurado aquele que quer fazer a vontade de Deus. Aquele que tem esse desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa vontade. Aí deixamos de ser macários, bem-aventurados, felizes. Feliz é aquele que tem esse desejo ardente. Nós recebemos aqui o pastor Adolfo. O desejo ardente do pastor Adolfo é voltar para a Índia e fazer um trabalho a fim de que aqueles que ainda não foram alcançados sejam alcançados. Aí você imagina isso. Aí a vontade de Deus é aquela para ele, ele está desejoso de ir para aquele lugar, poderia ficar aqui no Brasil, com os familiares, com os parentes, mas a vontade de Deus é mais forte na vida dele, é um desejo ardente de ir para lá, porque ele sabe que é vontade de Deus. Isso às vezes dói, corrói, inquieta, incomoda, porque esta é a vontade de Deus para a vida dele. Isso é ser feliz. Quando Ashbel Green Simonton, missionário presbiteriano, saiu dos Estados Unidos para vir ao Brasil,
que estava decidido, sabia que era vontade de Deus, ele via evangelizar o Brasil. Naquela época, irmãos, era bem difícil a situação. Imagine há 157 anos, sair dos Estados Unidos para evangelizar o Brasil. Este homem, ao comunicar para a sua família, para os seus familiares, que ele viria ao Brasil, os familiares tentaram persuadi-lo e dissuadi-lo desse desejo, desta decisão, e tentaram de todas as maneiras impedir que ele viesse. Olha, tem igreja aqui nos Estados Unidos que você pode pastorear, você pode viver aqui. E ele abriu a boca e disse: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E veio para o Brasil, porque havia dentro dele o desejo ardente de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Este é o bem-aventurado. Veja, meus queridos, agora o versículo 7. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você sabe o que quer dizer isto? Bem-aventurados os misericordiosos. O sentido é o medo de acontecer consigo o que está acontecendo com o outro. É alguém que vê um miserável numa situação delicada, difícil, e a pessoa olha e diz assim: eu tenho medo que isso aconteça também comigo, por isso eu vou ajudá-lo. É olhar para o outro que está padecendo e saber que aquela situação também um dia pode lhe acontecer. E aí, pegando no sentido geral aqui, ter misericórdia é a ideia de plantar. É quando eu olho para alguém e vejo aquela pessoa num estado de penúria, lamentável, de desgraça, mas eu olho para aquela pessoa e desejo plantar algo na vida daquela pessoa. É plantar. Eu quero plantar nesta pessoa. Eu acho fantástico, porque quando nós trabalhamos o sentido das palavras, isso traz mais profundidade e mais entendimento. Eu só sou bem-aventurado nesta vida se eu desejar plantar no outro algo bom, porque o outro está sofrendo. Eu preciso plantar algo na vida de alguém que está doente, está sofrendo, padecendo. Aí eu olho para aquela pessoa e penso assim: isso poderia ser comigo, isso poderia acontecer comigo, então eu vou ajudar. É empatia, é sentir a dor do outro, é sentir a miséria do outro, o estado do outro, e querer plantar algo de bom. Nossa irmã Otávia está lá na Unimed com uma doença degenerativa, perdeu os movimentos dos braços, das pernas, de todo o corpo. Nem a cabeça mexe mais, nem os lábios. Ela só consegue agora mexer os olhos. E foi feito uma campanha para que fosse dado a ela um computador, um aparelho, que ela possa se comunicar através dos olhos, olhando para aquele aparelho. O aparelho custava R$30.000. Foi levantada uma campanha a fim de que ela pudesse, pelo menos, eu fiz uma visita a ela, irmãos, é bem complicado.
porque não há mais expressão facial, não há mais gestos, não há mais comunicação, só os olhos. Então, para a gente entender alguma coisa, fica difícil. Agora, imagine que fosse você. Parece-me que ela já está ali há 5 anos, na Unimed. Você imagine que você poderia um dia estar naquele estado. O que você gostaria? Claro, você gostaria de ser curado, mas se não houvesse cura, se fosse irreversível o estado, não seria bom receber um aparelho desse, a fim de que a pessoa de alguma forma pudesse se comunicar? Estou citando isso, irmãos, porque todos nós somos passivos de cairmos em desgraça. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando alguém estiver vivendo em desgraça, olhe para esta pessoa e pense o seguinte: poderia ser eu. Aí isso é empatia, isso é compassividade, isso é sentir o drama do outro, se penalizar com o outro e querer de alguma forma plantar algo na vida desta pessoa. Eu cheguei lá no hospital, visitei a Otávia e eu não sabia como fazer, então ela apenas assim, só mexe com os olhos, mas eu sei que ela ouve, e eu pude falar com ela ali, pude dizer alguma coisa, plantar naquele coração algo de bom. E todas as vezes que eu a visito, eu volto com o coração contrito e quebrantado, e pensando como é uma pessoa estar há cerca de 5 anos no hospital, sem poder entrar numa loja, sem ir no shopping, sem ir em qualquer um lugar. E aí eu penso, e se um dia eu ficasse nesse estado? E se um dia nós também, irmãos, ficássemos nesta situação? Como nós gostaríamos de uma visita, como nós gostaríamos de alguém que nos ajudasse. O problema é que a gente não pensa que um dia um filho nosso pode passar por uma situação dessa, um parente nosso, nós não pensamos nisso. Às vezes nós não pensamos que um dia vamos envelhecer e que vamos precisar de ajuda de filhos, do socorro de alguém, da misericórdia do outro. Eu me lembro que um dia Valquíria passou um vídeo aqui de alguns idosos que são desprezados. Ao chegar à velhice são desprezados. E ela disse o seguinte: alguns são desprezados porque durante a sua vida não foram amorosos com seus filhos. Ou seja, eles não plantaram amor, eles não plantaram misericórdia, eles não plantaram carinho, e chegam na velhice, não colhem misericórdia, não colhem amor, porque eles não plantaram isso. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que consegue plantar o bem, é aquele que consegue plantar no outro algo bom. Irmãos, nós somos semeadores. Bem-aventurado é aquele que semeia a boa semente, que consegue olhar para o desgraçado, para o miserável, para o infeliz desta vida e chegar junto e plantar algo bom ali. Versículo 6, aliás, versículo 8, a próxima bem-aventurança, vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse texto fala das funções da vida, da sede dos sentimentos. E Jesus está dizendo que nas funções da vida, nas fontes da minha vida, tem que estar tudo limpo. Nós precisamos nos manter incorruptos, sem malícia.
Este é o bem-aventurado. Quando eu me converti, eu e mais 2 jovens da igreja estávamos cantando, e era uma canção bem acelerada, e com toda felicidade nós estávamos ali cantando, e eu tinha um amigo que ele é mais agitado. Na hora que nós cantávamos, ele balançava o pé. E o radicalismo religioso era tão grande que começou a ter um burburinho na igreja, dizendo, já estão dançando na igreja, só porque ele fazia isso, na hora da canção. Esta religiosidade maliciosa, crítica, perversa, cruel, que às vezes está enraizada no coração, nas fontes da existência, nas fontes dos sentimentos, que jorra, que brota. Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai. Você já percebeu que às vezes nós não somos felizes porque a gente só vê maldade, a gente só vê malícia, tudo é feio, a gente não aprecia nada nessa vida. Se chove a gente murmura, reclama, se tem sol a gente reclama, porque o mal está dentro de nós, a gente não tem coração puro, limpo. Lá no Eclesiastes capítulo 11, a palavra do Senhor diz, doce é a luz. Você já sentiu o gosto da luz? Já deu uma lambida assim na luz, e diz assim, que luz doce. Ele diz, doce é a luz, e é agradável ver a luz do sol. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que quem vive com encantamento, olha para a luz e diz assim, como essa luz é doce. Ele consegue sentir sabor onde não existe sabor, ele consegue se encantar com as coisas da vida. Você já observou que tem gente que não se encanta com nada, não se encanta com a vida, com filhos, com o esposo, com o cônjuge, com a esposa, não se encanta com nada na vida, reclama porque chove, reclama porque está sol, reclama por causa da estiagem, reclama por tudo, não se encanta na vida. Esta pessoa não é feliz. A Bíblia nos desafia a viver com encantamento, mas quem é que vai viver com encantamento? É quem já limpou as fontes da sua existência, as fontes da sua vida, as funções da vida, que está dizendo, eu não quero ser assim, eu quero ter limpo, eu quero ser limpo. Pessoa que vai para o culto só para criticar, ainda não limpou as fontes da sua vida. Tem que limpar. Jesus diz, bem-aventurado é esse daí, esse que conseguiu limpar, que ele consegue olhar para a vida diferente, que a noite faz sentido para ele. O tempo está frio, misericórdia, tempo horrível, esse tempo frio. Está fazendo calor, reclama. E tudo reclama na vida, meu irmão. Não tem lugar bom. Irmãos, quem não limpa as fontes da vida, não tem lugar bom. Não tem lugar bom. Pode colocar no lugar melhor do mundo, a pessoa vai achar defeito, vai encontrar. Olha, tem gente que se fosse levada para o céu nesse estado, sem uma transformação, e chegasse lá no céu, ia começar a reclamar do céu, ia começar a reclamar de Deus, porque tem gente assim, que vive a vida, porque não limpou, ainda não é um bem-aventurado, não limpou as fontes da existência. A gente tem que limpar, tirar a malícia, a maldade. E o texto segue, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador, aí a palavra quer dizer aquele que faz a paz. É o que faz a paz, é o que chega no ambiente e faz paz.
que chega lá no relacionamento e faz paz, que de alguma forma está promovendo paz. Eu, irmão, já tenho 31 anos de ministério. Eu já vi gente que assim, que onde chega faz uma confusão, onde chega briga, onde chega apronta, onde chega ruim, o ambiente está agradável, a pessoa chega, estraga tudo. Por quê? Porque essa pessoa não é uma pessoa bem-aventurada. Porque o bem-aventurado, ele não quer discórdia, dissensões, facções, brigas. Pelo contrário, ele chega para contornar, chega para fazer a paz. Esse é o Macarios, é o bem-aventurado, é o grande em bem-estar. Agora, veja só, como é que a pessoa pode promover a paz se ela não tem paz? Como é que uma pessoa pode fazer paz se ela mesma não vive bem consigo? Ela se odeia, ela é má, ela é maliciosa, se dentro dela ela é um desastre. Como é que esta pessoa... Meus irmãos, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Casamento não traz felicidade. Não traz. Quem citou as bem-aventuranças aqui era solteiro. Jesus. Ele era solteiro. Casamento não traz, porque senão Jesus dizia assim: bem-aventurados os casados. Ele não diz isso. Porque é possível estar casado e viver num ambiente hostil, viver num ambiente de guerra. E gente que não tem paz, irmão, se casa e quando chega lá briga por tudo. Então não é casamento que torna uma pessoa bem-aventurada. Não é riqueza que torna uma pessoa bem-aventurada, não é prosperidade, riqueza material, não é. Porque Jesus não era rico, ele diz, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então não é casamento, não é riqueza, não, mas é ter filhos. Jesus não tinha filhos. E não há nenhum momento nesse texto que diz aqui, bem-aventurado aquele que gera filhos. Irmãos, felicidade é aquele que faz paz. Ele faz paz porque tem paz. Aí a gente pensa nas nossas igrejas, quantas guerras, quantas brigas dentro das igrejas, porque as igrejas estão permeadas de pessoas infelizes, que briga por tudo, que quer prevalecer com a sua vontade. Uma pessoa dessa não é feliz, irmãos? Não é um bem-aventurado? Não tem bem-estar. Porque se bem-aventurança é grande bem-estar, a pessoa que está bem, ela quer ver um ambiente bem. Ela quer ver um ambiente em paz. E bem-aventurado é aquele que promove paz, que faz paz, que reconcilia, que evita brigas, confusões, que releva, deixa para lá certas coisas para que a situação não piore. Veja o verso 10. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Perseguido por que causa? Justiça é o quê? Nesse caso aí, é fazer a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, querido, não tem como. Se você vive uma vida piedosa, alguém não vai gostar. Pode ser um parente seu, um amigo.
e vai começar a perseguir você. Então, a ideia do texto é que você se torna alvo da maldade. Já pensou? Você se tornar, Tiago, alvo da maldade de alguém? Eu não gosto mais de Tiago. Por quê? Porque Tiago agora faz a vontade de Deus. Então eu odeio quem faz a vontade de Deus. Eu não gosto de gente que agrada a Deus. E a pessoa passa a perseguir. Então a pessoa se torna alvo da maldade. Então todos aqueles que fazem a vontade de Deus se tornam alvos da maldade. E Jesus diz: quem se torna alvo da maldade é bem-aventurado. Sabe por que ele é bem-aventurado? Porque ele está agradando a Deus. Ele está agradando ao Senhor. Como ele está agradando a Deus, você vai se tornar o quê? Alvo da maldade de alguém. Qual é melhor? É a gente fazer a vontade dos homens ou a vontade de Deus? A gente pode fazer a vontade dos homens e até estar bem com eles. Mas temos que lembrar das consequências futuras, vindouras, eternas. E fazendo a vontade de Deus, a gente tem benefícios eternos. E a última bem-aventurança. Vamos ler juntos. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Aqui a verbalização da maldade. Se no texto anterior nós que fazemos a vontade de Deus nos tornamos alvos da maldade, agora aqui a verbalização da maldade. Olha o que o texto diz: injúria e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas a pessoa está verbalizando a injúria, a mentira, a calúnia, está fazendo isso e dizendo todo mal. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é feliz, incomoda, inquieta. Veja só, aquela pessoa no fundo, ela está com inveja de você. Está dizendo assim: olha, eu não suporto aquela pessoa. Aquela pessoa vive tão bem, não gosto dela. E aí Jesus está dizendo: mas é porque você é um bem-aventurado, é porque você é feliz. Jesus não deu o conceito sobre felicidade, Jesus deu o princípio de comportamento sobre felicidade. Então nós vamos pegar esse texto e repensar a nossa vida. O texto diz que Jesus ensinou. O que é então felicidade? Felicidade é depender absolutamente de Deus. Felicidade é prantear seu próprio estado. Felicidade é ter controle nas suas decisões. Felicidade é desejar ardentemente fazer a vontade de Deus. Felicidade é plantar o bem no outro. Felicidade é limpar as funções da vida. Felicidade é fazer paz. Felicidade é se tornar alvo da maldade. Felicidade é ouvir a verbalização do mal contra nós. Quero terminar esta mensagem, irmãos. Ser feliz. Nós somos felizes.
Eu sou feliz porque sou da igreja presbiteriana. Eu sou feliz porque eu tenho uma denominação. Não. Nenhum momento Jesus se... eu sou feliz porque sou casado, sou feliz porque tenho filho, sou feliz. Jesus nenhum momento cita isso. Felicidade é outra coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, atente para isso. Eu já vi pessoas ricas se suicidando. Casados brigando. Gente que tem filhos abandonando filhos. Gente que tem propriedades vivendo na infelicidade. Felicidade, irmãos, é um princípio de comportamento, de atitude, de ações, de decisões, de caráter, segundo Jesus. Esse texto tem duas colunas. A primeira coluna do texto são os princípios da felicidade. A segunda coluna do texto é a reverberação da felicidade. Olha como é que diz o texto. O feliz, conforme a primeira bem-aventurança, será recompensado. A reverberação da felicidade chama-se recompensa. Olha como é que diz o verso 3: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando trata do reino dos céus, é recompensa. A reverberação da felicidade é a recompensa, meus irmãos. A segunda reverberação da felicidade é o consolo, e o Senhor enxugará de todos os olhos as suas lágrimas. Lá na eternidade não choraremos mais. Esta reverberação da felicidade que se propaga para a eternidade, porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, suas lágrimas, seu pranto será enxugado, aleluias. A outra reverberação, o texto diz: porque herdarão a terra, Nova Jerusalém sentirá a força dos nossos pés. É a reverberação da felicidade. Herdaremos a Nova Jerusalém, herdaremos a terra prometida. E aí o texto diz, a próxima diz, que aqueles que se arderam, se inquietaram por fazer a vontade de Deus, o Senhor diz aí, a reverberação, porque serão fartos, saciados. Lá na eternidade nos saciaremos na presença de Deus, na eternidade, vendo Deus, vivendo com Deus, nos saciaremos, seremos fartos na eternidade. Reverberação na eternidade. A outra bem-aventurança, olha a outra reverberação na eternidade, porque alcançarão misericórdia. Esta, como eu disse, misericórdia quer plantar. A ideia aqui é riqueza de colheita, grande colheita. Na eternidade será a nossa colheita, meus irmãos. Esta reverberação das bem-aventuranças é que lá na eternidade, irmãos, será a grande colheita nossa. E o texto ainda diz, a próxima bem-aventurança, porque verão a Deus. Olhar para Deus,
verão o Senhor, isso lá na eternidade, verão Deus no trono, assentado no trono, a glória de Deus, verão a Deus, não mais outro, mas você mesmo, a felicidade reverbera para a eternidade, verão a Deus, eternamente vendo a Deus, convivendo com Deus, na companhia de Deus, se alegrando com Deus, andando na glória de Deus, esta felicidade que reverbera para a eternidade. Mas aí o texto diz, a próxima diz aí, filhos de Deus, filhos de Deus, lá nas mansões celestiais, todos nós seremos chamados de filhos do Altíssimo, de filhos do Senhor. Estamos nesta família grandiosa, nesta família maravilhosa, nesta família do Deus Altíssimo, filhos de Deus. E aí a próxima diz, olha a outra bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus, ideia de se apropriar, nós nos apropriaremos dos céus, nós viveremos nos céus, conviveremos nos céus, andaremos com os anjos, com os querubins e serafins, nós viveremos assim, porque esta felicidade reverbera para a eternidade, o céu será propriedade nossa, aleluias. E o texto termina dizendo a última bem-aventurança, passa o verso 12 e diz o quê? Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Lá nos céus haverá um prêmio. A palavra galardão aqui é prêmio. Além de chegarmos lá no céu e termos todos os privilégios, Deus vai premiar os macários, os bem-aventurados, aqueles que viveram em felicidade. Haverá prêmio para todos nós. E quem não gosta de ser premiado, e quem não gosta de receber prêmio, todos aqueles que viveram esses princípios serão premiados lá na eternidade. Esta reverberação de quem é feliz nesta vida segundo Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Os irmãos perceberam? Quem é bem-aventurado, isso reverbera para a eternidade, vai ecoando para a eternidade. Aleluias. Eu passei esta semana toda orando esse texto. Eu quero ser um macários. Eu quero ser um bem-aventurado, segundo Jesus, não segundo os filósofos, não segundo a teologia da prosperidade, não segundo os conceitos deste mundo, não segundo as ideologias deste mundo. Eu quero ser feliz segundo Jesus. Você quer ser feliz segundo Jesus, atendendo estes princípios? Comece nesta noite a perceber que precisa do auxílio de Deus e estenda a mão para Ele e diz: Deus, eu sou como um mendigo que preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu sou pobre, mendigo de espírito, me ajuda, me socorre. Pranteie você mesmo e diga: Senhor, o Senhor conhece minha situação como quem pranteia um outro. Nesta noite, diga: Deus, eu tenho a oportunidade de viver uma vida agitada, de sair desembestado, acelerado, mas não é assim que eu quero viver. Eu quero ter uma vida controlada, mansa, pacífica. Eu quero viver assim, Senhor. Eu não preciso viver esta vida acelerada. Eu quero viver com mansidão. Eu quero que o Senhor me domestique
que tanto quanto um animal é domesticado para ficar andando, sem viver correndo, porque os cavalos selvagens é que desenvolvem isso, e você ter esse controle e dizer: Deus, eu estou decidido nessa noite a viver uma vida mais tranquila. Não alcançaremos nada nesta vida se não for da vontade do Senhor. E que dentro de você e dentro de nós desenvolva um desejo, um apetite, uma sede de fazer a vontade de Deus. Estamos tão preocupados com tantas coisas que deixamos a vontade de Deus lá. Deus, eu quero isso. Você possa olhar para o miserável, desgraçado desta vida e dizer: Senhor, podia ser eu, mas graças ao Senhor não estou nesse estado, mas eu quero plantar algo nesta vida, dar um incentivo, dar algo misericordioso para esta pessoa. Deus, eu quero limpar todas as funções e fontes do meu coração. Eu não quero mais ser crítico, malicioso, perverso, cruel, maldoso, desconfiado de tudo e de todos. Eu não quero mais viver assim. Esta é uma noite para isso. Deus, eu não quero ser mais briguento, fazer confusão. Deus, eu quero fazer paz, eu quero chegar, fazer paz na minha casa, fazer paz no meu relacionamento, na minha vida, na minha igreja, no meu trabalho. Eu quero de tal maneira fazer a tua vontade, ainda que eu seja alvo da maldade humana, mas eu quero viver a tua vontade. Ainda que as pessoas abram a boca contra mim, para mim o que interessa eu estar dentro do teu querer. Feche os seus olhos pensando nisso. Eu quero ser feliz segundo Jesus, porque eu sei que assim eu vivendo, isso vai estar ecoando, reverberando para a eternidade. Lá na eternidade serei recompensado, na eternidade receberei os prêmios, na eternidade será a grande colheita. É lá na eternidade que eu serei consolado, as minhas lágrimas serão enxugadas. Sim, lá na eternidade eu tomarei posse daquilo que é para mim. É lá na eternidade que eu vou ser verdadeiramente reconhecido como filho de Deus. Lá na eternidade eu vou me regozijar eternamente. É assim que eu quero, Senhor. Nesta noite, deseje ser feliz segundo Jesus. Quero convidar você a orar.